Deu medo agora de subir aqui, né? Tanta coisa. Pedi para baixar só um pouquinho, está um pouquinho alto. Minhas irmãs, meus irmãos queridos, todos sabem da alegria que eu tenho de participar desse evento, um evento sério que reúne as casas de toda essa região e que trazem corações queridos, se deslocam e vêm aqui confraternizar, trocar experiências, fortalecer e ter acesso a esse alimento das almas, que é o amor, que é a união, que é a fraternidade. O tema que me foi dado hoje é um tema muito desafiador, porque ele é um tema abordado diversas vezes. E por ser um tema muito visitado, a gente corre sempre o perigo de ser repetitivo e de ficar dizendo as mesmas coisas. Então, eu pensei em como poderia trazer esse tema com uma abordagem que pudesse edificar a cada um de nós. Uma abordagem que pudesse nos dar instrumentos para enfrentar a transição. E eu vou terminar a fala falando sobre isso. Um instrumento poderoso para que a gente possa viver todos os desafios e todas as transformações da transição planetária no pleno equilíbrio do nosso psiquismo, no pleno equilíbrio espiritual. Está muito fácil perder o equilíbrio. A parábola do Cristo que resume a transição planetária é a parábola das 10 virgens, o que significa que manter a candeia acesa é nosso maior desafio. Mas essa candeia não é exterior. Essa candeia é a nossa própria iluminação pessoal. Iluminação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, iluminação da nossa conduta. Afinal de contas, o Consolador prometido, deixa eu baixar só um pouquinho. O Consolador prometido visa a melhoria da nossa vida. Eu preciso só que o som abaixe um pouquinho, está estourando, está muito alto. Visa a melhoria da nossa vida e a melhoria da vida das pessoas que nos cercam. Se nós não conseguirmos transformar o Consolador prometido em vida espiritual de qualidade nossa e ao nosso redor, o Consolador prometido não está cumprindo a sua missão em nós. Em nós. Esse é o ponto fundamental. Todas as religiões e todas as civilizações construíram histórias sobre um mundo vindouro e sobre um tempo de transição. Desde os índios norte-americanos, australianos, até as grandes religiões planetárias, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, budismo, taoísmo, todas têm uma mitologia, um conjunto de histórias falando de um mundo vindouro. Todas enxergam essa vida aqui como um período transitório que prepara para uma vida definitiva. Cada uma dando um colorido, cada uma dando um contorno específico, mas todas falaram. No judaísmo, por exemplo, que é a matriz do cristianismo, fala-se do Olam Rabá, o mundo vindouro, o que nós chamamos de um mundo ditoso. A compreensão de que tudo que nós vivemos aqui é um processo para algo que está por vir. O que está por vir. Allan Kardec capturou essa ideia. Allan Kardec resumiu essas histórias com uma expressão muito significativa: a vida futura. A vida futura. A vida futura resume não só os primeiros momentos pós-desencarnação, mas como também
os momentos especiais que esperam o planeta Terra após a sua redenção, a vida futura. 2 grandes tópicos da doutrina: a escala dos espíritos, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, e a progressão dos mundos. Isso nós já sabemos. Mundos primitivos, onde há vida biológica pulsante, mas não há razão, não há espécie humana, não há ainda um ser dotado de raciocínio, livre-arbítrio, capacidade de tomar decisão. Depois, um mundo de expiação, onde eu tenho o ser humano, mas inexperiente, não capaz ainda de tomar as melhores decisões, e que, portanto, comete erros, e ao cometer erros, e ao infringir a lei divina, é conduzido pela misericórdia e pela justiça divina à reparação e ao aprendizado. Sabemos disso. Mundos de regeneração, mundos ditosos e a chegada, a ressurreição, na linguagem dos evangélicos e dos católicos. Espíritos puros, não mais sujeitos, questão 112, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas nem a expiações, palavras do codificador. Realizam a felicidade eterna no seio de Deus. A chegada. A chegada. A grande cidadania que todos esperam. Cidadania de espírito puro, habitante de um mundo celeste. Vida futura. Mas veja, a linguagem humana, especialmente a linguagem religiosa, manejada por espíritos imperfeitos, produz narrativas imperfeitas. Daí a advertência do apóstolo Paulo: é preciso extrair o espírito da letra. Essa história está no primeiro capítulo do livro Gênesis. E eu estou começando por Gênesis, porque eu quero falar de A Gênese, de Kardec, onde eu trouxe alguns trechos para que a gente possa ter um olhar um pouquinho diferente. No livro Gênesis, começa assim: inicialmente, que essa deveria ser a tradução melhor, inicialmente, Elohim formou, moldou os céus e a terra. Elohim, porque ali, El, que é Deus, está no plural, fazendo referência aos co-criadores em plano maior. Inicialmente, os co-criadores, moldar, aí o verbo está no singular, por quê? Porque é sobre o influxo, é sobre a supervisão do todo sábio, do Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, na linguagem de Ismalha, do livro Mensageiros. O Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres. Elohim formou, moldou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo sob a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi assim o dia primeiro. Eu pergunto, que dia que a água foi criada? Dia 0. E continua a narrativa. E criou, ou moldou, e moldou Elohim, os luminares, o sol e a lua, e foi o dia 4. Então, como é que você contou o primeiro, o segundo e o terceiro se não tinha sol? Não tinha sol, você contou dia como? Então, esses desafios. E aí começa o grande simbolismo. Na figura de Adão,
de Eva, da serpente, revelando mais 3 grupos do que 3 pessoas. 3 mentalidades. Em Adão, nós temos o espírito ignorante, inexperiente. Em Eva, o espírito desejoso de adquirir experiências, cheio de desejos, mas não muito capaz de tomar as melhores decisões. E na serpente, um grupo de espíritos rebeldes. Bom, esse é o público da transição planetária. Tem uns que não estão sabendo para onde está indo, está só dando curtida. O outro grupo é o grupo que está desejando tanto, mas não sabe bem o que quer, ou constrói, como diz Emmanuel, um projeto de felicidade fantasioso. Esse é o grupo Eva. E tem uma turma rastejando. É uma turma cuja vibração, escolhas, pensamentos, sentimentos são muito rasteiros. Muito rasteiros. São ainda vítimas do egoísmo, do orgulho e de um interesse pessoal muito distorcido. E esse é um grupo barulhento. E esse é um grupo que tem uma proposta muito clara, né? Então, aqui eu estou tirando um pouco desses mitos, porque é o mito dos dias, mas o sol só foi criado no quarto, a água, que é o fluido, não fala o dia que foi criado, claro, porque o fluido cósmico não tem dia para ser criado. Ele é a força nervosa do todo sábio, ele é o plasma divino. E aqui a gente fala da mitologia não no sentido de mentira, mas no sentido de história, do paraíso perdido, em que a serpente não faz nenhuma proposta sexual. Gente, se o nosso problema fosse sexual, já estava resolvido. A proposta da serpente é outra. A pergunta da serpente é: o que foi proibido e o que foi permitido? Porque o grupo serpente não aceita proibição. Esse grupo quer fazer o que ele quer fazer. Mas se você imagina um Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, como que você pode viver sem nenhuma lei, sem nenhuma regra? Eu tenho que eliminar esse Senhor Supremo. Então, qual que é a proposta da serpente? O que ela pergunta para Eva? O que está proibido, o que está permitido aí? Olha, e a Eva é engraçada, porque ela não entendeu a proibição. Esse é o nosso problema. A gente não entendeu o que não pode e o que pode. Ela disse assim: eu posso comer de todas as árvores. Gente, é muita. Pensa, é o jardim do Éden. Você pode comer de todas as árvores. Sabe por quê? Porque o bem é infinito, o que é limitado é o mal. As opções do mal são elas são tão previsíveis que está no Código Penal. Está lá descrito. Agora, eu gostaria que alguém aqui descrevesse o bem. Alguém consegue colocar num código todas as possibilidades de você fazer o bem? Não. Mas você consegue descrever o mal: matar, roubar, adulterar, não é? Então, o mal é limitado. O mal é limitado. E aí ele perguntou para ela, eu posso comer de todas, mas tem uma que eu não posso. A mentalidade de espírito imperfeito, né? Ele foca no acessório e esquece o principal. E aí ele falou, mas qual árvore? A árvore que está no centro. Gente, em nenhum momento o texto falou que a árvore da ciência do bem e do mal estava no centro. Porque a árvore que está no centro, quem coloca é você. Somos nós que elegemos prioridades. Somos nós. Você decide o que é prioritário. Você faz escolhas. Hoje, por exemplo, esse grupo está fazendo uma escolha
Difícil, sábado à tarde, ouvindo sobre Gênesis, transição planetária. Outros estão fazendo outras escolhas, não? Então, cada um coloca no centro aquilo que elegeu. Então, ela colocou no centro. E aí, qual é o discurso da serpente? Sabe por que ele te proibiu de comer essa árvore? Porque você vai se tornar como ele. Então, o projeto da serpente não tem nada a ver com sexo. Gente, Adão e Eva já estavam pelados. Esquece isso. Eles só descobriram que estavam pelados depois. Esquece isso. O negócio ali é poder. Se você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus. E como Deus, você faz as regras. Esse é o desafio. Esse é o desafio. O desafio da transição planetária é a obediência às leis divinas. Ela fala, é mesmo? Então, eu vou comer essa. É essa que eu vou comer. Qual que não pode? É essa. E aí começa o quê? A jornada evolutiva. Começa a jornada evolutiva. E a simbologia é tão bonita que quando eles saem do paraíso, claro, só entra na tormenta da expiação quem violou a lei divina. Quem não violou a lei divina não está sujeito à expiação. Está, no máximo, sujeito à prova. Mas prova é forja. Prova é, como diz lá no Nordeste, em homenagem ao Roçando, é perrengue chique. É chique por quê? Porque você passa uns apertos, mas você sai melhor. Expiação é mais doloroso, porque expiação é reparação do mal praticado. Expiação é refazer. Refazer é chato. Porque você fez acreditando que estava tudo certo, estava tudo errado, você tem que fazer de novo. Não é bom. Então eles saem do paraíso. E na porta fica um querubim, dizendo o seguinte: para voltar tem que se iluminar. Percebe? Não tem ninguém inexperiente em mundo celeste, gente. Em mundo celeste, você tem, como diz a música do Coldplay, we are diamonds, taking shape. Diamantes tomando forma. Você é um diamante. Espíritos puros são potências do amor divino. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, quais estrelas cadentes, não é assim? São estrelas, potências. Essa é a história. A história da ignorância à sabedoria, do egoísmo, do orgulho, do interesse pessoal ao amor. Essa é a trajetória. Esse é o quadro. Por isso que a Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse. O último capítulo de Apocalipse, uma cidade preciosa que desce do céu. A representação do que é celestial. O que é celestial não foi construído por nós. O que é celestial é divino. A questão é que nós estabelecemos um conceito de Deus que lembra o Papai Noel. Essa imagem está cravada no psiquismo humano. Essa imagem está cravada. Deus, homem, velhinho, de barba, sentado num trono, julgando. Essa imagem está entronizada.
Aqui começa a contribuição do Consolador prometido para a evolução do pensamento religioso da Terra. Porque, veja, o que faltou às religiões? Elas têm virtudes extraordinárias, ensinamentos milenares extraordinários. O que faltou? Faltou o elemento espiritual. Porque elas queriam falar de coisas celestiais sem considerar o espírito imortal. Como que faz isso? Como que faz isso? Como eu avalio a evolução da Terra se eu olho apenas as questões sociológicas, antropológicas, políticas e econômicas? Eu me perco. Não é? Se você pega alguém que examina apenas o elemento material, qual que é a visão dele do mundo? Está de mal a pior e vai piorar. Essa é a visão. Porque a análise, o horizonte dessa pessoa está circunscrita ao que é material. A antropologia, material. A sociologia, material. A economia, material. Falta o elemento espiritual. Então, vem o Consolador prometido, com a organização e codificação de Kardec, trazer o quê? A ciência, não no sentido da ciência de hoje. Gente, nós estamos falando de 1857. Kardec está usando o termo ciência como conhecimento. Ciência do elemento espiritual e da relação do elemento espiritual com o mundo corporal. Então, isso significa que a contribuição da doutrina espírita ela despreza os conhecimentos de saúde? Não. Ela só diz assim, não dá para examinar a saúde sem considerar o elemento espiritual. Você tem que estudar a célula, tem que estudar tudo do corpo humano, mas você não pode deixar o elemento espiritual de fora. Eu tenho que estudar antropologia? Tem, mas você não pode esquecer que são espíritos. Você tem que estudar a sociologia, a organização da sociedade? Tem, mas eu não posso deixar o espírito de fora. Esse é o papel do Consolador. Então, o Consolador veio revivecer. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer uma vitalidade. Ele veio trazer uma perspectiva de que a vida pulsa, a vida não cessa. A vida não cessa. Nós temos uma vida. Todo mundo aqui só tem uma vida. E múltiplas existências. Vida você só tem uma, você é imortal. Você só tem uma vida. Uma. E foi te dada o dia que você foi criada. Uma vida, imortal. E múltiplas existências. Mas vai chegar um momento que você não vai precisar ter existências mais, que é o espírito puro. Então, isso traz uma vitalidade ao nosso pensamento. Nós estamos falando de seres imortais numa jornada grandiosa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O resto é processo. Isso nós não podemos perder. Eu acho importante realçar isso. Outro ponto importante, e aqui está no livro A Gênese, capítulo 18, item 3. Nós temos um hábito, mas isso vem daquele conceito incrustado em nosso psiquismo de Deus, velhinho, rei, no trono, julgando. Não é? Nós temos um conceito de lei, e isso é muito interessante. Porque lembra um tribunal. Nós temos um conceito de lei que é lei como um código. Então, a lei divina é um código. E esse código eu vou abrir e vou ler. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem alfabetizou Deus?
Que língua ele fala? Qual que é o idioma? Tem gente que jura que é inglês. Mas ele é o Senhor Supremo de todos os mundos. Que linguagem? Não pode ser um código. Nesse item 18, item 3, capítulo 18, Kardec escreve assim, olha isso. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, ou seja, o progresso da humanidade é inevitável. Entender isso? Porque, às vezes, alguns perguntam assim, nossa, será que vai progredir mesmo? A pergunta é, será que eu vou ficar? Não é se vai progredir. Então, do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente. Porque a nossa visão é que Deus tirou férias, está no Caribe, e o progresso é inevitável e está indo, automático, por inteligência artificial. Mas em cada 10 pessoas, cada 10, nós podemos fazer essa experiência, em cada 10 religiosos, inclusive espírita, se você me der a oportunidade de fazer 10 perguntas, você vai ver que a pessoa, no final, vai dizer isso. Que existe uma lei automática, uma espécie de inteligência artificial que calcula pena, expiação, calcula prova, ela já faz tudo automático. Sabe, é tipo avaliação para você fazer financiamento, né? Você manda ali com os documentos, já sai tudo, olha, você pode pegar tanto, os juros é tanto. Então, a impressão de que Deus é indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação. Kardec é elegante, né? Depois de ter estabelecido as leis, se recolheu a inação. O que é inação, gente? Férias, né? Não fazer nada. Quer dizer, férias de verdade. Né? Inação é assim, criei a lei, o universo está aí, fui. O negócio vai sozinho. Deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, agora olha isso, é Kardec. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis. Mas porque, agora vem a explicação, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante. E porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. O que o Kardec está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que Deus está olhando para nós e está dizendo assim, a lei sou eu. A lei divina é o pensamento divino constante, não tem aí ou iai. Não tem um sistema automático. É o próprio Deus pensando a cada milésimo de segundo e é a sua própria vontade que estabelece a lei. Só que tem um detalhe. Deus é absoluto e perfeito absolutamente. Então, a vontade dele é imutável, inalterável. Mas quem mantém é ele. Mudou. Mudou. Você não está lidando mais com o sistema de computador.
Você está lidando com o próprio Deus. Quem mantém a ordem cósmica é o próprio Deus. É isso que Kardec está dizendo. Sua própria vontade é eterna, constante, porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Isso é importante, gente. Isso é importante. O pensamento que penetra em tudo, qual o veículo do pensamento? Isso aí está no outro texto que eu trouxe. O outro texto de Kardec, Gênesis, capítulo 2, itens 20, 22 e 24. Kardec escreveu um capítulo só para falar sobre Deus, no livro A Gênese. E ele reservou um item nesse capítulo, que é a providência divina. E o que ele vai dizer? Ele vai falar do fluido cósmico. O veículo de transmissão do pensamento divino. Para concluir com Paulo, em Deus vivemos e existimos, como peixes no oceano. Não existe nada fora do fluido cósmico, exceto Deus. Se ele quiser, né? Se ele quiser. Porque o fluido cósmico é a emanação dele. Nós, não tem. Não tem ninguém fora do fluido cósmico. E é através do fluido cósmico que Deus manifesta o seu pensamento. E não, então, tudo está sob a coordenação do pensamento divino. Essa é a lei divina. A lei divina é o pensamento do próprio Deus, agindo incessantemente sobre a criação e mantendo a harmonia. Agora mudou. Mudou pelo seguinte: agora você está tratando com um ser infinitamente inteligente e infinitamente amoroso. Infinitamente inteligente e infinitamente amoroso. Eu vou deixar o Emmanuel dizer isso, que vai ficar mais bonito, né? Pensamento e Vida, capítulo 3. Da glória divina às balizas subatômicas, veja isso, da glória das galáxias, dos mundos celestes, até as partículas subatômicas, o universo pode ser definido como? O universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam à grande vida. Percebeu? Existe uma grande vida, que é a vida de Deus. E nós somos vidas entrelaçadas nessa vida. É por isso que você muda de país, você muda de continente e encontra as mesmas pessoas. O mundo não é grande. Ele é mal distribuído. A distribuição é feita, você vai para cá, vai para lá, vai chegar no mesmo lugar, porque é uma teia da vida. Nós estamos entrosados, percebe? Então, veja, você está pensando agora na sua vida, você está pensando na transição planetária, a guerra da Rússia com a Ucrânia, você está pensando em, pensa tudo de ruim aí, né? Faz uma lista. Só que você está esquecendo do seguinte: todas as conexões estão sob a direção do Todo-Poderoso. Todas. Algumas que você não suspeita. Você não suspeita. Há conexões de vidas, há conexões de acontecimentos que nós só vamos enxergar 20 anos depois.
Ou aqui ninguém passou por isso? Ninguém passou por isso? Nós temos um discurso emblemático aqui do Steve Jobs na Universidade de Stanford. Ele já com câncer avançado, né? E ele disse assim: somente agora eu entendo tudo o que aconteceu. Fui juntando, né? Fala isso, fui juntando as peças. Por que eu fui fazer um curso de caligrafia? E aí eu desenvolvi a primeira fonte. Aí que ele foi entender como é que tudo conectou. Mas por quê? Quem conectou tudo foi esse pensamento divino. Ele conectou tudo. E é isso que Kardec vai dizer no livro A Gênese, Providência Divina. Olha, veja isso. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude. Então, a providência divina é o aspecto materno de Deus. Solicitude para com as suas criaturas. Ele está... Isso é Kardec, gente. Só abre aspas, né? Depois falar, o Haroldo falou. Falei nada. Eu estou lendo. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Que a força esteja com você. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, e assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isso é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado desse fluido. Achamos-nos, então, constantemente na presença da divindade. Então, para que você está olhando para cima quando você faz prece? Para quê? Estamos constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê o mais profundo do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós. Isso é Kardec citando Paulo, né? Citação indireta. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos repercutem nele.
Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ou seja, o nosso pensamento movimenta o fluido cósmico. Essa é a concepção de Deus da doutrina espírita. Nada de velhinho sentado em trono, julgando ninguém. Mas isso é difícil. Isso é difícil por quê? Porque como a gente imagina o velhinho sentado no trono, a gente fala assim, perdeu o controle. Esse velhinho perdeu o controle. Né? Perdeu o controle. Então, eu gostaria de lembrar algumas coisas da transição planetária. Nosso lar foi psicografado durante a Segunda Guerra Mundial. Nosso lar, Mensageiros e alguns livros narram a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas desencarnando. E agora a gente vê espírito apavorado com a guerra da Ucrânia. Os horrores da guerra. Mas essa abordagem já foi feita, está nos livros. Está nos livros. E tem uma coisa curiosa, está em nosso lar. Que é, nosso lar é uma colônia um pouquinho, porque já passou o umbral, né? E o André é interessante, porque o pessoal fala, onde começa o umbral? E aí, André Luiz explica, né? O umbral já começa na crosta. Então, fica tranquilo, você já está no umbral. O que pode é piorar. Tem um umbral pior, mas você já está no umbral. A pergunta é, desencarnar, será que eu saio do umbral? Mas se eu vou para o umbral? O umbral começa na crosta e abrange um certo espaço, uma certa dimensão. Nosso lar está depois, mas tem colônia que está no umbral. E tem uma cena interessante, que André Luiz está na casa da dona Laura, e aí ele recebe um comunicado de rádio, um aparelho de rádio, e de uma colônia que está no umbral. E o locutor está apavorado. Falou, gente, está estourando uma guerra. É uma guerra. Vai morrer gente, mas ele já é morto. Ele já está desencarnado. E ele está preocupado com quem vai desencarnar. Percebem? O que é a mentalidade? O que é a mentalidade? Então, se a tua mentalidade for estreita, nem a desencarnação te ajuda. Vai ter gente desencarnado fazendo campanha política. Envolvendo em conflito daqui, dos encarnados. E aí o André Luiz, que estava ligado, vocês lembram? O André Luiz estava ligadão aqui na crosta, né? Ele não sabia que a esposa já tinha casado de novo, aquela história toda. Ele estava imaginando que a esposa estava esperando, né, cheio de expectativas. Ele estava ligado aqui. E o André Luiz fica um pouco apreensivo. E aí chega o Clarencio, fala, não, já fomos informados pelas esferas superiores, vai ter a guerra mesmo. Vai ter a guerra. Vai acontecer. Porque os nossos maiores nos dizem que os habitantes da Terra, durante séculos, se alimentaram mentalmente de substâncias tóxicas, e é natural agora que eles expilam. Coloque para fora. Percebe? É o melhor caminho? Claro que não. É o pior. Mas livre-arbítrio é o quê, gente? A faculdade de escolher, inclusive, o pior. Inclusive o pior. Não foi assim? Vou lembrar lá de Eva. Eva, aqui está o melhor, aqui está o pior. O que você escolhe? O pior. Não é? Esse é o livre-arbítrio. Tem um amigo que é brincalhão, me deu uma camiseta que diz assim, livre-arbítrio. Cancele esse negócio, não sei usar. Não sei usar esse negócio. Cancela. Alguém dá uma pausa nesse negócio. Eu preciso respirar, eu não sei usar isso. Não é? Então, escolhas. Escolhas vão sendo estabelecidas, consequências. Escolhas geram consequências, porque consequências educam. Escolhas geram consequências, porque consequências educam.
Escolhas não geram consequência porque Deus está com vontade de te punir. Escolhas não geram consequência porque Deus está bravo. Escolhas geram consequências porque consequências educam. Consequências educam. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa abordagem de Kardec é, olha, gente, nós temos que entender o seguinte: nós estamos na presença divina. Nós estamos na presença divina. O Senhor Supremo, como diz Ismália, de todos os mundos e de todos os seres, acessa tudo e todos. E a lei é o seu pensamento. A lei é o pensamento divino. Por isso, gente, por isso que existe moratória. Por isso que existe congelamento de débito. Por isso que existe cheque especial espiritual. Cartão de crédito espiritual, que você não tem o crédito, mas está usando, dentro de um determinado limite. Por isso que existe tudo isso. Nós que criamos esse conceito de um determinismo ignorante. Não existe determinismo ignorante. Existe um planejamento inteligente que jamais foi inflexível. Existe um planejamento inteligente que jamais foi inflexível. Supervisão. Você não faz isso na escola? Faz. Você faz na escola. Uma boa escola acompanha o aluno e fala: nossa, essa moça, esse menino está muito bom. Pode passar aqui direto. Não tem isso? Não tem? Aqui, gente, prova aqui de legislação, aqui, de trânsito. Você tem que acertar 40, acertou 40, para a prova. O que é isso? Inteligência. Cessa. Você está numa aprovação, já teve aproveitamento superior a 60%, a prova cessa. Você já foi aprovado. Porque existe uma supervisão divina permanente. Existe uma supervisão divina permanente. Então, nós precisamos nos livrar desse pensamento medieval, determinista, que embrutece a divindade, que empobrece a divindade, que transforma a inteligência suprema numa inteligência humana, que transforma o amor divino num amor humano. Porque como é que é o amor humano? O amor humano é o seguinte: eu te amo enquanto você me agradar. Porque na hora que você me desagradar, eu não te amo mais. E aí a gente transfere isso para Deus. Ai, Deus deixou de me amar. Não há nada, não, acredite, não há nenhuma burrice que você possa fazer que vai afetar o amor de Deus, porque você não tem acesso ao controle do amor de Deus. Não é você que controla o amor divino. Tomar decisões erradas só vai ser ruim para você. Só. Agora, só para dar um flash, porque aí já é o tema do Júlio, da mesma maneira que indivíduos tomam decisões, coletividades também. E da mesma maneira que indivíduos são responsáveis, coletividades são responsáveis. Responsável, eu não disse culpado, nós temos que trocar essa palavra.
Deus não estabelece culpados, estabelece responsáveis. Por quê? O que você faz quando encontra um culpado? Julga. Não é? Se eu dizer assim, quem é o culpado por esse microfone não estar funcionando? Ah, é o Luciano. É o Luciano. Tá. E aí? Acabou. O Luciano é o culpado. E a lei divina trabalha com o responsável, porque o responsável é quem vai resolver. Então, esse microfone não está funcionando. Quem é o responsável por fazer esse microfone funcionar? É o Luciano. Luciano, venha. Reencarna, meu filho. Faz esse microfone funcionar. Então, você é responsável. Responsável por reparar o que foi estragado. Aperfeiçoar o que precisa de aperfeiçoamento. E planejar o futuro. E planejar o futuro. Porque sua próxima encarnação já começou. A cada dia você está moldando sua próxima encarnação. A cada dia. As ações que você tem hoje vão determinar suas amizades, sua vida afetiva, sua vida financeira, sua saúde. Você está moldando a encarnação hoje. Hoje. A cada dia. Porque você é responsável. Então, o que a gente conclui com isso? Eu tenho uma outra frase aqui para trazer. A gente conclui dizendo o seguinte: a transição, os detalhes, é fluido. Por que é fluido? Porque nesse momento da humanidade existem forças agindo, forças do bem e forças do mal. Forças do bem, nesse momento exato, estão moldando o que será a transição, o fechamento da transição. E forças do mal também. E o pensamento divino está dirigindo, mas com uma regra. Uma regra. Aliás, quem tem dificuldade com essa regra, tem um filme maravilhoso do Jim Carrey, O Todo-Poderoso. Que ele reclama, Deus fala assim, tu está reclamando? Então, uma semana tu é Deus. Você vai ser Deus agora. Pode fazer o que você quiser. Só tem uma regra. Não pode violar livre-arbítrio. E aí é curioso, porque, nossa, só faz estrago. Ele faz tanto estrago que perde o amor da vida. E aí, no final, Deus chega e fala assim, bom, acabou, me dá aí os poderes, né? Ele fala assim, eu estou com vários problemas, mas tem um que é sério, né? Perdi a fulana. Como é que eu faço para recuperar o amor dela sem afetar o livre-arbítrio? Aí Deus fala, se você descobrir isso, você me conta. Perceberam? A regra é clara. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio não é arbítrio supremo, hein? Porque tem gente que está confundindo. Você fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Agora o sol não brilha mais. Coitadinho. Isso não é livre-arbítrio. Isso é o arbítrio supremo. O arbítrio supremo é de Deus. As regras do jogo, ele que estabeleceu. Você só joga. Isso é livre-arbítrio. Então, nós estamos moldando agora a transição planetária. Nós estamos moldando a finalização da transição planetária. Porque eu percebo, para encerrar, que nós estamos assumindo um pensamento derrotista.
A transição já está... Esse negócio já deu tudo errado mesmo. Deixa eu ficar aqui orando. Não. 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 Isso aqui é igual ao jogo de basquete. Você foi ao banheiro, voltou, mudou o placar. Mudou o placar. Porque é um processo dinâmico. Dinâmico. O teu aproveitamento espiritual em 5, 10 anos pode mudar o rumo da sua programação espiritual. Simples assim, gente. Em 10 anos você pode mudar o rumo da sua programação espiritual, porque você está sob supervisão permanente. Na supervisão, significa que portas se abrem e portas se fecham. Quando se fecha, você fica bravo, não é? Fica nervoso, fala, fechou. E se tivesse aberto, você ia ser o pior para você. E portas se abrem, porque é um processo dinâmico em que o pensamento e a vontade divina estão agindo permanentemente na sua vida e na vida de todo o universo. Então, nós temos um segredo. E eu encerro com essa mensagem para nós espíritas sobre transição planetária. Além dessa de Deus, enxerga Deus como esse fluido. Você está mergulhado em Deus. Você nunca esteve ausente dele, você nunca esteve fora da presença divina. Você está permanentemente na presença divina. Permanentemente. Marco Aurélio dizia, Marco Aurélio, o grande filósofo romano, dizia, coisas não podem tocar a alma. Coisas não podem tocar a alma. Marco Aurélio era estoico. Era uma corrente da filosofia, o estoicismo. E o estoicismo tinha um conceito de cidadela interior. Que conceito é esse? É o conceito de que dentro de você existe uma fortaleza. Nada pode entrar. Nada pode abalar essa fortaleza. Nada. Absolutamente nada. Nenhum acontecimento, nenhum fato. Só tem um jeito dessa fortaleza ruir. Se as portas forem abertas de dentro para fora. Veja o que ele diz. Embora possamos ser fisicamente vulneráveis, embora possamos estar à mercê da sorte de muitas maneiras, nosso domínio interior é impenetrável. Mas a história nos ensina que fortalezas impenetráveis ainda podem ser rompidas, se traídas a partir de dentro. Os cidadãos dentro das muralhas, se forem vítimas do medo, da cobiça ou da avareza. Medo, cobiça ou avareza. Podem abrir os portões e deixar o inimigo entrar. Isso é o que muitos de nós fazemos quando perdemos a coragem e cedemos ao medo. Foi-nos concedida uma fortaleza impenetrável. Não atraia. Tem muito espírito abrindo a fortaleza e perdendo o equilíbrio psíquico. Fecha as portas da sua fortaleza. Nada, nenhum acontecimento pode abalar sua fortaleza, a menos que você permita. Mas cuidado com esses 3 inimigos: medo, cobiça e avareza. No mais, agir, agir,
agir e deixar Deus agir. Porque, como diz o pastor Duarte, tem coisas que você faz com as mãos, tem coisas que você faz com os joelhos dobrados. Muito obrigado.